Fala galera, Igor Oliveira por aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo. E nesse vídeo aqui eu quero falar sobre o momento certo de você, que já está aprendendo a programar, né? Deixar de focar tanto em aprender a linguagem e focar em aprender um framework, por exemplo. Porque essa é uma das perguntas que eu mais recebo. Quanto que eu tenho que saber de JavaScript para aprender React? Ou em qual momento eu já sei o básico de JavaScript, eu já posso para React? Essa é uma dor que eu tenho tido, né, ensinando programação, que muitos alunos eu vejo com uma pressa que eu não entendo muito bem, uma pressa do próximo passo antes daquele passo ali, antes de entender e curtir aquele passo ali que ele tá, ou aquele momento ali que ele tá. Vamos lá. O que é um framework? Um framework, ele normalmente é um conjunto de métodos e funções e objetos que vão te facilitar a criar alguma coisa. Então todo framework ele tem um objetivo de te ajudar a fazer alguma coisa mais rápido ou mais facilmente. Só que no fundo, o que ele é? Ele é um conjunto de código que alguém criou utilizando a linguagem daquele framework. Então no caso, se a gente está falando de React, de Vue, por exemplo, a linguagem base desses frameworks é o JavaScript. Então se você não sabe JavaScript, qualquer coisa diferente ali que aconteça no seu projeto, ou qualquer desafio que você tenha, você vai travar, se você só souber o framework. Por isso que é importante saber a base. Então, entendendo que um framework nada mais é do que um conjunto de código escrito numa linguagem, eu acho muito estranho as pessoas querendo pular a parte de entender e saber mais sobre a linguagem, querendo ir direto para o framework. Eu entendo de onde isso vem, porque hoje em dia você vê muito vagas pedindo tal framework, ou criadores de conteúdo como eu mesmo falando muito sobre um framework, parece que aquilo ali é mais importante do que a linguagem. Mas no fundo, não é. Porque com a linguagem em si, você consegue resolver os problemas que o framework resolve. Talvez não com a mesma facilidade ou com a mesma velocidade, mas você consegue fazer, se você dominar bem ela, né? Com o framework, talvez você tenha mais dificuldade de fazer algo que seja fora da caixa. Claro que cada caso é um caso e talvez você esteja ali com uma oportunidade que você precisa aprender aquele framework correndo e você não sabe tão bem a linguagem e você está nessa dúvida aí talvez você vai ficar com algumas dívidas, mas vai para o framework, aprende o básico dele ali para tentar aproveitar aquela oportunidade e depois volta para aprender mais a base da linguagem. Mas se esse não for o caso, quanto mais você souber da linguagem, mais fácil vai ser aprender qualquer tipo de framework feito nela. Eu diria que um framework não é algo que você vai aprender, e sim você vai conhecer, principalmente se você já sabe muito bem a linguagem. Porque normalmente no framework você vai ter um modo de criar alguma coisa, você vai precisar criar esse modo, mas você vai estar usando os conceitos da linguagem de programação onde ele foi feito. Então se você sabe ela, você sabe aqueles conceitos ali e você vai conseguir lidar muito melhor com aquele framework. Isso facilita inclusive você migrar o conhecimento de um framework para o outro. Você não deve fazer isso no início. Se você está começando, eu sugiro que se você está no momento de ir para um framework, escolhe um framework só para você aprender bem aquele, mas no mercado existem vários, existe Angular, Vue, React, e a partir do momento que você sabe a linguagem, que você aprende o teu primeiro framework, ou seja, você entende ali qual que é o workflow, né, qual que é a forma de utilizar ele, você já vai começando a ficar mais esperto para quando você vir um outro framework, ser muito fácil você também pegar a maneira ali que ele funciona e a maneira que você precisa construir o teu código ou a tua aplicação utilizando aquele framework ali. Mas tudo isso vai ser muito mais fácil sabendo bem a linguagem. Então qual que é o momento de você ir para um framework? É quando você tiver uma base sólida daquela linguagem. Claro que você não precisa saber tudo, mas você tem uma base sólida para sempre que você vê algo novo, aquilo ali não seja um bicho de 7 cabeças, seja algo que você vai tentar puxar ali do que você já sabe e vai conseguir concluir ou entender melhor. Claro que a documentação vai te ajudar nisso, mas você não vai perder muito tempo tentando entender aquele novo elemento que você aprendeu agora. Então, se você está nessa fase de que algo novo naquela linguagem já não te dá tanto trabalho para aprender, acho que esse é o momento ideal
para você partir para o framework, porque aí também vai ser muito fácil entender ali como que é a forma que ele funciona, porque se você tiver alguma dúvida, você vai recorrer ao conhecimento que você tem na linguagem e tudo vai ficar bem fluido e bem simples de aprender. Se você pula etapas, se você ainda não está com essa base muito sólida, ao chegar no framework, muitas vezes você vai ter uma dificuldade não por causa do framework em si, mas porque ele está usando alguma característica da linguagem que não é comum para você, que você não viu, e como você ainda não tem muita fluência, digamos assim, você não vai conseguir pegar aquilo no ar ou pegar aquilo de forma fácil. E aquilo ali vai ser a trava para você achar que você não está entendendo nem o framework e nem a linguagem. Então tem que tomar muito cuidado com esse momento, né? A gente não pode ter muita pressa para tentar usar coisas antes da gente saber a etapa anterior bem. Porque, normalmente, em programação, um conhecimento, ele ajuda o outro. Então, se você tem uma base... Por exemplo, quando você está aprendendo uma nova linguagem, se você já sabe uma outra linguagem, essa nova linguagem fica muito mais fácil. Mas você precisa, antes, ter a base ali, né? Que vai ser o que vai te ajudar. Vai ser aquele conhecimento que você vai reutilizar para poder acelerar o teu processo no próximo passo. Então não tenha pressa, tá? Outra coisa que eu vejo, mas isso é assunto para outro vídeo, é a galera também com pressa de eu comecei a estudar hoje e eu já quero um emprego amanhã. Não funciona assim na programação, mas a gente conversa isso num outro vídeo. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu!